Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí no canal. Hoje nós vamos fazer um estudo aí da Lei Maria da Penha, do concurso da GCM de Mogi das Cruzes, tá? Esse assunto que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto que sempre cai nos concursos, tá? Referente à Lei Maria da Penha. Principalmente da Banca Vunesp, tá? Ela gosta de cobrar isso aqui porque é um assunto que, assim, você tem que ter praticamente decorado na sua cabeça, né? É um assunto básico sobre a Lei Maria da Penha, tá? É um assunto principal de tudo da lei, tá? O que é? É o que configura a violência doméstica, tá? E quais são as formas de violência contra a mulher, tá bom? Esse é o assunto da aula de hoje. E também, pessoal, no final do vídeo eu vou trazer alguns exercícios, tá bom? Alguns exercícios referentes a esse assunto, beleza? Vamos começar aqui, né? Da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos começar do artigo 5º, né, que vai tratar do como que se dá essa violência doméstica, como que é essa violência contra a mulher, né? O que configura essa violência? Então, no artigo 5º diz: para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? E onde que ocorre essa violência, né? No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E também, terceiro aqui, em qualquer relação íntima, de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido, tá? É importante lembrar disso, com a ofendida, independente de coabitação. Isso aqui também é muito importante você lembrar, tá? Então, a violência doméstica, ela configura, ou seja, qualquer ação ou omissão que seja baseada aí no gênero, né? E que lhe cause o quê? Morte, lesão, sofrimento físico, é, sofrimento sexual ou psicológico, dano moral e patrimonial, tá? E ele se dá no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto. Aqui, ó, parágrafo único, as relações pessoais enunciadas neste artigo, ó, independem da orientação sexual. Beleza? Importante isso aqui também, tá? E artigo 6º, ó, a violência doméstica familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, tá? Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher é uma das formas do quê? De violação dos direitos humanos. Isso é importante também. E aqui agora nós vamos quais são as formas, né, dessa violência doméstica e familiar. De que forma ocorrem essas violências, né? São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, aqui, né, não é um rol taxativo, né, é um rol exemplificativo, ou seja, ele traz esses exemplos, porém, ele pode trazer outras. Existem outras formas, tá? Não estão descritas aqui na lei, ou seja, esse aqui é só um exemplo, né? E cai muito isso daqui, pessoal. Isso daqui, ó, ele vai misturar, né, quais são as formas de violência com o entendimento dessas formas, tá? Aqui no primeiro fala da violência física. E o que é a violência física? Ela é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Tá? Esse aqui é o mais fácil de todos, né, de você lembrar. Violência física vai ofender o que? A integridade ou a saúde corporal da ofendida, tá? Segundo, violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante o que? Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então, a violência psicológica está relacionada aos danos emocionais que ela pode sofrer, a tentativa de diminuir a autoestima da mulher, controlar as ações, visando degradar, controlar os comportamentos, as crenças, as decisões dessa mulher, tá?
Mediante o quê? Pode ser por meio de ameaça, constranger ela, humilhar, manipular, o isolamento, a vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, né, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir ou vir. Qualquer outro meio que lhe cause prejuízo, né, à saúde psicológica e à autodeterminação. A maioria das pessoas pensam em violência doméstica somente o quê? Na violência física, tá? Mas não é somente a violência física, né? Existe a violência psicológica, existem outras formas aqui de violência também, né? Vou mostrar aqui para vocês. Opa. Terceiro, a violência sexual. O que é a violência sexual? Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante o que? Intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então aqui nós falamos do que? Da violência sexual, tá? Relacionado, né, a não só a ter a relação, mas também a presenciar outra relação ou a manter uma relação não desejada, né, usar de força ou induzir ela a comercializar ou utilizar a sua sexualidade, tá? Também forçar o matrimônio, forçar a gravidez, ao aborto, a prostituição, tá? Então, isso é uma forma, são as formas do que? De violência sexual. Quarto, a violência patrimonial. Entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então existe também a violência patrimonial, né? Aquela pessoa que vai lá e subtrai alguns pertences da ofendida, né, da mulher, a destruição parcial dos seus objetos, ou seja, de repente o cara pega e joga o celular dela e quebra, né, com ciúmes, documentos pessoais, por exemplo, pega o cartão de crédito ou qualquer outro documento dela e rasga e queima, ou seja, essa daí é uma violência patrimonial, tá? E também tem a violência moral, que é uma das que mais caem, tá? A violência moral que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, tá? Eles costumam misturar, trocar a violência moral com a violência psicológica, tá? Então, falou em violência moral, sem lembrar de calúnia, difamação e injúria, tá? Esses três crimes aí configuram o quê? A violência moral. E aqui agora eu trouxe alguns exercícios, né? Esses exercícios, vamos lá. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas do quê? De violação dos direitos autorais, B. Acomodação das pessoas, C. Conscientização das pessoas, D. Importunação de raça, ou E. Violação dos direitos humanos. Como nós vimos aí, né? A alternativa correta é a letra E, tá? A violência doméstica e familiar constitui uma das formas do quê? De violação dos direitos humanos. Agora vamos para algumas questões aqui de certo ou errado, tá? As relações pessoais denunciadas na Lei Maria da Penha dependem de orientação sexual? E aí, pessoal, tá certo ou tá errado esse aqui? É verdadeiro ou falso? Falso, né? Esse aqui tá errado, tá? Por quê? Porque independe, tá? Independe de orientação sexual, tá? A Lei Maria da Penha independe da orientação sexual. 2. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, desde que em coabitação. E aí, pessoal, está certo ou está errado, né? E aí? Está errado, tá? Por quê?
ela configura a violência doméstica, né, contra a mulher, qualquer ação ou omissão, tá certo, baseada no gênero, tá certo. Na qual o agressor convive ou tenha convivido, tá certo, com a ofendida, desde que em coabitação, não, né, não necessariamente tem que ter a coabitação, como nós vimos aqui, ó. Vou voltar lá no artigo, só pra gente confirmar. Aqui, ó. Compreende aqui, né, ó, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que ele cause, tal, 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 tal. E aqui, cadê? No qual o agressor convive ou tenha convivido com a ofendida e não depende, ó, independentemente de coabitação, tá? Então aquela alternativa está errada. Agora vamos para 3. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras, a violência moral. Ó, não lembra lá da violência moral, né? Que nós acabamos de falar. Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Essa é a violência moral? Não, né? Tá errado essa daqui também, porque a violência moral, lembra que das 3 palavrinhas lá que eu falei, calúnia, né? Calúnia, injúria e difamação, tá? E que violência é essa que qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ó, ou total de seus objetos está relacionado ao quê? Ao patrimônio, né? Então aqui fala o quê? A violência patrimonial, tá? Patrimonial. Então ele sempre cai assim nas questões, trocando, né? O que é a violência e o que configura essa violência, tá? Vai trocar patrimonial pela psicológica, pela moral. Tá? Então é importante. Essas questões sempre caem, pessoal. Porque é o assunto básico dessa lei, tá? Vamos aqui, tem mais algumas. Mais uma. 4. São formas de violência doméstica familiar. Então tá falando das formas, né? Contra a mulher, entre outras, a violência psicológica. Lembra? A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. E aqui também está errado, hein, pessoal? Porque lembra, calúnia, difamação ou injúria é o quê? Violência moral. E o que é a violência doméstica, né? Ou seja, a forma de violência psicológica. Então, a violência psicológica é aquela que causa dano emocional, diminuição da autoestima, prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças ou decisões. Mediante o que? Ameaça, constrangimento, humilhação. Ou seja, pessoal, toda forma de o quê? De tentar diminuir, sabe, a mulher. A forma de diminuir a autoestima dela, ou seja, de isolar, vigilância constante, aquela questão psicológica mesmo, tá? Violando sua intimidade, ridicularizando, explorando os direitos dela de ir e vir, tá? Diminuindo o pleno desenvolvimento dessa mulher, da capacidade dela, beleza? Então essa é a forma de violência psicológica, tá? Então são 3, 4, são quantas formas? 5 formas de violência, violência doméstica, tá? E esse, pessoal, como eu disse, é um assunto que sempre cai, é um assunto básico que você precisa ter. Então você tem que saber as formas de violência doméstica e o que configura a violência doméstica, tá? Em quais âmbitos, né? No âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família e também em qualquer relação íntima de afeto, tá? E também tem que lembrar, isso aqui é muito importante, não depende de orientação sexual. Beleza, pessoal? Então esse é o assunto de hoje. Continue aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreve. Você que chegou agora, tá? Se inscreve no canal que nós vamos passar por todo esse edital aí da GCM de Mogi das Cruzes, tá? Toda a parte da legislação, tanto a legislação geral quanto a legislação municipal, tá? E, pessoal, para quem aí tá começando a estudar agora, tá perdido, não sabe o que fazer, como estudar, tá, pessoal? Eu criei um cronograma aqui de 11 dias, você vai passar por todo o edital, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó.
Você passa por todo o edital, com os assuntos, e eu separei aqui, ó, por dia, para você separar, para você estudar, né? Cada assunto, tá? Dividido em três assuntos. Quatro assuntos, desculpa. Você vai estudar tanto os conhecimentos gerais, tanto como os conhecimentos específicos, né, da parte da legislação. Eu indico para você, pessoal, os principais artigos que você tem que estudar, que você tem que dar atenção e que mais caem, tá? Então, esse cronograma aqui, ó, passa por todo o edital durante 11 dias, tá? Você consegue passar aí pelo menos umas 2, 3 vezes. Se você não tiver tanto tempo assim para estudar por dia, você pode fazer a metade, que você vai bater todo o edital em 22 dias, pessoal. Tá tudo dividido com o que mais cai, o que você deve dar atenção, ó, muito importante aqui, ó, o Estatuto de Desarmamento, as diferenças de posse irregular de arma de fogo, permitido, e porte ilegal, importante saber a diferença de porte e posse, tá? Então eu digo para vocês o que mais cai, né, o que mais cobram, tá? Por exemplo, aqui no assunto de matemática, né, sistema de equações, focar em questões com tabelas e gráficos, né? Aqui, ó, na parte do Código Penal, atentar-se para os artigos 147A e 147B, que tratam sobre perseguição. E é isso, pessoal. Eu indico para você o que você tem que estudar, uma forma de você se organizar, porque a maioria das pessoas não consegue se organizar, tá? Começa a estudar um assunto e fica sempre naquele assunto que ela gosta, ou não sabe como separar, tá? No que focar. Então, eu separei aqui certinho para você, você vai bater todo o edital, beleza? Vai estar na descrição do vídeo. E também tem aqui, pessoal, o Vademecum, né, do concurso, tá? Você vai ter aqui o Vademecum, você vai ter toda a legislação, tá? Só o que vai cair, né? Tudo que está previsto no edital, só os artigos que vão cair, tá? Tá tudo atualizado, certinho, bonitinho. Tanto a legislação geral, tá? Estatuto Geral das Guardas, Lei Maria da Penha, Estatuto de Desarmamento, Lei de Tortura, Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei de Abuso de Autoridade e a parte da legislação municipal, né? Aqui o Estatuto da Guarda Municipal de Mogi das Cruzes e a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, tá? Então tá aqui só os artigos que vão cair, tá? Depois de uns 7 dias você consegue baixar e imprimir, tá? Tá bem bonitinho, eu separei aqui em 2 colunas para ficar menos folhas para você imprimir e fica mais fácil de estudar também, tá? Não tá grifado, pessoal, por quê? O importante é você grifar, tá? Se você pegar um material grifado, às vezes você passa batido como se não tivesse grifado, porque não foi você quem grifou assim. Então você pegando e grifando, tá? E com o cronograma você vai conseguir o quê? Pegar aqui no cronograma e grifar aquilo que é mais importante aqui na parte do Vademecum, beleza? Então vai estar ali nos links na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link também com 200 questões da banca da VUNESP, são questões de português e questões de matemática, tá? Dos últimos concursos de 2023, ou seja, tudo atualizado. Você vai entender muito bem como que a banca cobra, né, os assuntos e, assim, você vai ver ali que tem assuntos que ela cobra, é o mesmo assunto, tá? Só muda a questão, mas é sempre os mesmos assuntos, ou seja, você vai aprender a fazer a prova, você vai aprender a resolver as questões, você vai aprender como funciona a banca, beleza? Então vai estar tudo aí na descrição. Obrigado por acompanhar o canal, pessoal. Não esquece de se inscrever, curtir e comentar aí. E até o próximo vídeo, vamos passar por todo esse edital aí do concurso de Mogi.